Eles vão te dizer para ser honesto, para se abrir, para ser transparente, vulnerável e autêntico. Mas o que nunca te contam é isto. No momento em que você começa a revelar seu mundo interior sem restrições, alguém, em algum lugar, está observando e calculando. E Maquiavel saberia exatamente o que estão calculando, suas fraquezas, seus sinais, seus pontos de alavancagem. Porque no reino do poder, os piores movimentos não são aqueles que você faz com más intenções. Os mais devastadores são os erros honestos, aqueles que você comete de boa fé, de coração aberto, aqueles que você achou que te faziam parecer real, mas na verdade te faziam parecer disponível, previsível e fraco. Essa é a paradoxalidade que Maquiavel revelaria sem piedade. Ele entendia algo que a maioria das pessoas jamais compreenderá. A maior vantagem do seu inimigo é a sua ilusão de segurança. E essa ilusão é mais forte quando você está sendo honesto. Vamos desvendar o primeiro erro porque é o mais comum, o mais elogiado e ainda assim o mais silenciosamente explorado, a superexposição das suas dificuldades e lutas. O mundo moderno glorificou a vulnerabilidade. As redes sociais dizem para você falar sobre sua dor. Líderes são encorajados a compartilhar suas falhas para parecerem mais próximos. Você é recompensado com comentários, aplausos e aprovação quando se abre sobre o que sobreviveu. Mas Maquiavel levantaria uma sobrancelha, porque sabia que quando você mostra às pessoas onde você sangra, você as treina sobre onde acertar. Não se trata de vergonha, se trata de controle. Não é que você não possa falar sobre a dor, é quando e como você faz isso. O erro honesto é assumir que todo ouvido que te escuta é simpático, que só porque você está sendo autêntico, as pessoas respeitarão sua verdade. Mas o poder não funciona assim. O poder não cresce na confissão, ele cresce na ambiguidade. Quando você revela seu caos interior para o público errado, colegas de trabalho conhecidos, até mesmo amigos que não merecem sua profundidade, você faz duas coisas: destrói seu misticismo e entrega aos outros munição de forma sutil, invisível, mas permanente. Porque as pessoas não esquecem o que você confessou, elas guardam isso, e da próxima vez que sua confiança se elevar, saberão exatamente qual narrativa sussurrar nas suas costas para te manter pequeno. Maquiavel lidaria com a vulnerabilidade da mesma forma que lidaria com segredos de Estado, estrategicamente, cirurgicamente, com timing. Você revela sua dor somente depois de tê-la conquistado, não enquanto ainda está sangrando. Porque nas dinâmicas de poder, a dor não resolvida não é intimidade, é exposição. Você quer respeito? Conte a eles como sobreviveu, e não como ainda está sofrendo. Agora, vamos para o segundo erro, um tão enganoso que a maioria das pessoas pensa que é uma virtude. Assumir que os outros valorizam a justiça tanto quanto você e tentar agir de forma justa. Você cede. Você dá o benefício da dúvida. Acredita que, se mostrar boa fé, os outros vão te acolher. Isso é nobre. Também é ingênuo, porque Maquiavel diria o seguinte: você está projetando seu código moral em pessoas que estão jogando um jogo completamente diferente. O erro honesto aqui é pensar que a justiça é universal, que a decência é contagiosa e que seus inimigos sentirão culpa, vergonha ou obrigação simplesmente porque você está sendo uma pessoa maior. Mas a dura verdade é que muitas pessoas interpretam a justiça não como força, mas como submissão. Elas te observam se curvar e pensam: ele não vai lutar, ela vai desistir se eu pressionar o suficiente. Elas querem paz mais do que querem poder, e nesse momento você se torna manipulável.
Maquiavel não odiava a justiça, ele apenas entendia seus limites, sabia quando negociar e quando explorar. Não dava o que não era merecido e nunca assumia boa vontade, a menos que tivesse sido provada com ações ao longo do tempo sob pressão. Então, aqui está como consertar isso. Você para de liderar com justiça. Você lidera com observação. Não oferece compromisso primeiro. Você deixa que eles revelem suas cartas. Você faz com que mostrem que tipo de jogador são. E só quando entender o jogo em que estão jogando é que você decide se eles merecem seus princípios ou sua estratégia. Isso não te torna frio, te torna exato. Porque a regra de ouro de Maquiavel nunca foi ser justo. Foi esta: saiba em que jogo está e saiba quem está do outro lado da mesa. E agora, o terceiro erro honesto. Aquele que não apenas te enfraquece, mas também ensina seus inimigos a te controlar. Responder emocionalmente a provocações sutis. Você não está explodindo, você não está agindo com raiva, mas toda vez que alguém te desrespeita levemente de forma encoberta, você demonstra sua reação, uma postura rígida, uma mandíbula apertada, uma defensiva na sua voz. Você se explica, você se sobreexplica, você prova que eles estão errados. Parece natural. Afinal, você está sendo honesto sobre como se sente, mas em termos maquiavélicos, você acabou de abrir mão do poder porque mostrou que eles podem te manipular. Você revelou seu ponto fraco, exatamente a parte de você que eles podem cutucar para provocar uma reação. E quando você está lidando com alguém que tem uma mentalidade um pouco predatória, você se torna previsível. Maquiavel ensinaria que você deve desenvolver uma máscara, não porque está escondendo suas emoções, mas porque está as preparando. Ele acreditava em controle, não em repressão. Você não nega seus sentimentos, você adia a sua exposição. Então, quando alguém tenta te incomodar, sua resposta não é uma refutação. É uma pausa, um silêncio, um piscar lento, um leve sorriso. Não porque você está acima disso, mas porque quer que eles se perguntem se realmente te afetaram. No silêncio, você ganha tempo. Com o tempo, você ganha controle. E com o controle, transforma o jogo emocional em um campo de batalha psicológico. Um em que você domina porque sabe exatamente o que eles querem de você e se recusa a entregar. Aqui está a mensagem final de todos esses 3 erros. Você não perde poder por malícia, você o perde por intenções boas, expostas aos olhos errados. Por honestidade sem discernimento, por dignidade oferecida sem exigências. Maquiavel não diria para você mentir, ele diria para você escolher quem recebe sua verdade e quando e como ela é dita. Porque neste mundo, o poder não é tomado pelos cruéis, é tomado pelos precisos. E aqueles que acham que sua honestidade os protege, costumam ser os primeiros a serem desarmados por suas próprias palavras. É perigoso assumir que o mundo recompensa a sinceridade. Que falar abertamente, sentir profundamente ou agir de maneira justa, de alguma forma, lhe dará imunidade. Mas Maquiavel entendia algo muito mais brutal e muito mais exato. O mundo não recompensa a sinceridade, ele a estuda. Observa onde você é vulnerável, mede como você reage e testa quanta verdade você revela, sem perguntar se o público merece isso. Porque quanto mais você lidera com abertura, mais os outros podem mapear seu terreno emocional. E no segundo em que eles entendem seu cenário, sua história, seus instintos, você já não é mais misterioso. Você já não é mais perigoso. Você se torna familiar. E a familiaridade gera desprezo. É por isso que Maquiavel alertou não contra inimigos que atacam com facas, mas contra inimigos que escutam pacientemente.
Inimigos que acenam enquanto você explica, que esperam que você se justifique demais, que permitem que você continue falando só o tempo suficiente para que suas próprias palavras se tornem a ferramenta da sua ruína. Então, vamos nos aprofundar em como esses erros honestos se multiplicam e como eles silenciosamente mudam a dinâmica de poder antes mesmo de você perceber que isso aconteceu. A primeira camada disso é algo que a maioria das pessoas nunca foi ensinada a proteger: sua linguagem de autodepreciação. Isso se manifesta em pequenas ressalvas como: eu provavelmente estou errado, mas... isso pode parecer bobo, mas... ou eu não sei muito, só estou achando. Essas parecem inofensivas, até educadas, mas para uma mente maquiavélica, são frases de quem ainda não reivindicou seu direito à autoridade. E se você fala assim em uma sala cheia de tubarões, já perdeu antes mesmo de começar. Porque cada uma dessas ressalvas envia o mesmo sinal subconsciente: você não precisa ser levado a sério. Não importa quão brilhante seja o conteúdo da sua mensagem, se você a envolver em autodepreciação, a sala seguirá seu exemplo. Isso é o que Maquiavel quis dizer quando escreveu: os homens julgam mais pelo olhar do que pela mão, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. Ou seja, as pessoas não vão analisar a profundidade da sua percepção, elas sentirão sua autodepreciação e a refletirão de volta em você. Então, aqui está a solução: elimine a introdução. Diga o que quer dizer com clareza, não arrogância, mas convicção. Deixe suas ideias se sustentarem sem pedidos de desculpa, e quando alguém as desafiar, não se altere, não se defenda exageradamente. Em vez disso, faça perguntas como: o que faz você dizer isso? Ou, interessante, o que você proporia em vez disso? Ou então, vamos testar as duas ideias e ver qual vence. De repente, você virou o jogo. Você não é mais quem tenta se justificar, fez com que eles articulassem seus pensamentos claramente, e isso, por si só, o eleva acima da média. Essa é a precisão maquiavélica, não força bruta, mas uma moldagem controlada. Mas agora, vamos dar um passo além. O segundo nível do mesmo erro é ainda mais invisível porque vem disfarçado de autoconsciência. Você admite abertamente suas falhas, não porque está sendo pressionado, mas porque acha que isso te faz parecer mais equilibrado. Eu sei que falo demais. Tendo a pensar demais sobre tudo. Não sou a melhor pessoa para lidar com as pessoas. Você acha que está assumindo suas sombras, e talvez esteja, mas nas mãos erradas, está alimentando seus inimigos com o exato roteiro que eles usarão para desacreditar você mais tarde. Porque agora tudo o que eles precisam fazer é citar você. Ela até disse que não é boa com pessoas, então não acho que esse papel combine com ela. Ele admitiu que fica defensivo sob pressão, então eu não confiaria nele em conversas de alto risco. Eles disseram que sempre pensam demais, então talvez não tenham confiança suficiente para essa oportunidade. Você lhes entregou a faca, eles só aguardaram o momento de usá-la. Maquiavel jamais negaria suas fraquezas, ele apenas garantiria que ninguém pudesse narrá-las melhor do que ele. Então, em vez de se rotular publicamente, você reformula tudo. Por exemplo, em vez de "eu penso demais", você diz "gosto de analisar as coisas com cuidado antes de agir". Em vez de "não sou boa com pessoas", você diz "sou seletiva com quem invisto minha energia". E em vez de "sou muito sensível", você diz "tenho sensibilidade para as nuances emocionais". Às vezes sinto mais do que os outros. Isso não é uma desculpa, é a narrativa pessoal armada. É entender que a linguagem é um campo de batalha, e se você não se definir, alguém o fará.
E, finalmente, vamos expor a versão mais perigosa do erro honesto: ser emocionalmente legível em ambientes hostis. Você está em uma reunião. Está sendo sutilmente subestimado. Alguém faz uma piada que toca em pontos sensíveis e você sente o calor subir ao rosto, a pressão no peito, a necessidade de se defender. Então, você fala mais rápido ou mais alto, ou se desconecta emocionalmente. De qualquer forma, a sala percebe isso. E pior, a pessoa que provocou isso vê que funcionou. O aviso de Maquiavel aqui seria brutal, mas necessário. Se eles podem te ler, podem te controlar. Você se torna uma marionete cujas cordas são sinais emocionais. E a parte mais cruel: eles não usarão isso contra você apenas naquele momento. Vão guardar para o momento exato em que isso te custar mais. Então, qual é a estratégia? Você se torna deliberadamente ilegível. Você deixa a atenção passar por você como fumaça. Você escuta com calma. Você atrasa sua reação não para bloqueá-la, mas para manter o controle sobre quando e como ela será expressa. Você não fica mais frio. Você se torna mais lento, mais intencional, mais observador. Porque em um mundo obcecado por reações, quem se atrasa se torna temido. Esse é o método de Maquiavel. Não se esconder, não encolher, mas disciplinar sua abertura para que cada palavra, cada emoção, cada vulnerabilidade se torne uma jogada e não uma exposição. Porque a verdade não é sua inimiga. O problema é a honestidade indisciplinada. É assim que você entrega seu poder a alguém que estava esperando por aquele momento para se tornar seu próximo alvo fácil. Existe um tipo de silêncio que faz toda a sala se inclinar. Não é medo, nem agressividade. É incerteza, uma sensação de que ninguém consegue decifrar você de verdade, mas todos sentem que devem redobrar a atenção. Essa é a energia que Maquiavel dominou. Não sendo desonesto, mas sendo deliberadamente indecifrável. E se você quer poder em um mundo obcecado pela transparência, não entrega tudo em nome da autenticidade. Você aprende a proteger as partes de si que os outros adorariam entender, só o suficiente para explorar. Esse é o campo de batalha, onde a maioria das pessoas nem percebe que está pisando, um lugar onde visibilidade é vulnerabilidade. E o inimigo não precisa de armas, ele só precisa de dados. As coisas que você confessa sob a ilusão da honestidade, a maneira como seu rosto muda quando você é desafiado, as palavras que você usa quando está incerto, exposto ou tentando conquistar alguém. Não é o mentiroso que é destruído, é a pessoa que foi sincera demais no contexto errado. Vamos puxar o pano de fundo sobre outra forma de isso acontecer. Um dos erros mais sedutores de todos: explicar demais suas intenções. Você faz algo audacioso. Você assume um risco. Você toma uma decisão que choca as pessoas. E imediatamente sente a necessidade de esclarecer com frases como "não quis dizer isso", ou "eu só estava tentando ajudar", ou "eu disse isso porque me importo". Você pensa que está preservando sua imagem, mas Maquiavel diria que você está apagando sua autoridade. Porque aqui está a lei maquiavélica: quem explica demais sinaliza culpa, e a culpa oferece aos seus inimigos um enredo para espalhar. Mesmo que suas motivações fossem puras, uma vez que você está na defensiva, inverteu a dinâmica do poder. Você não é mais quem age, você é quem reage. Você colocou suas ações sob julgamento, e eles nem tinham pedido por esse julgamento para começar. Maquiavel nunca perderia tempo provando sua inocência para aqueles que já tomaram sua decisão. Ele diria que a percepção é uma alavanca. Nunca entregue essa alavanca para ninguém ao tentar consertar como eles te veem.
Então, qual é a alternativa? Deixe suas ações falarem por si mesmas. Deixe que as pessoas façam suas próprias interpretações. Se alguém se ofender com seus limites, você simplesmente os mantém. Se alguém interpreta sua confiança como arrogância, você não a diminui para que se sintam melhor. Se perguntarem por que você está distante, responda com presença, não com desculpas. Eu apenas comecei a agir de forma diferente, nem mais, nem menos. E se alguém questionar sua decisão, diga: eu não a tomei para ser compreendido, tomei porque era necessário. Você se ancora ainda mais no seu próprio quadro, em vez de ceder ao deles. Isso não é crueldade, é uma guerra psicológica conduzida com elegância. Agora, vamos falar sobre o segundo grande erro que as pessoas cometem sob a ilusão de boas intenções: dar acesso muito rapidamente. Você conhece alguém que parece genuíno? A energia deles é acolhedora. Eles escutam, acenam, e antes que você perceba, está contando a eles coisas sobre seus sonhos, seus medos, seu passado e seus planos. Você os deixou entrar, mas não os testou. E é exatamente nesse momento que Maquiavel diria que você se comprometeu. Porque o acesso não é neutro, é um investimento. E quando você o entrega de graça, as pessoas não veem isso como generosidade, veem como falta de discernimento. Elas pensam: se alguém consegue entrar tão fácil assim, quem mais está aqui dentro? Elas não se sentem especiais, sentem-se estratégicas. Elas sentem que receberam os planos do seu cofre emocional sem terem ganhado a chave. O método de Maquiavel: teste primeiro, revele depois. Ele observaria padrões, não promessas. Ele cederia pequenos pedaços de si mesmo deliberadamente, não para criar conexão, mas para medir. Se alguém usasse essa informação, a mal-utilizasse ou a repetisse, ele saberia que essa pessoa não era digna. Se lidassem com ela com cuidado e confidencialidade, então o portão poderia se abrir um pouco. Essa é a calibração. Nunca confunda calor com lealdade. Lealdade não é como alguém o trata quando você está presente. É como essa pessoa protege seu nome quando você não está. E, finalmente, o terceiro erro, indiscutivelmente o mais sincero, o mais humano e o mais perigoso: confiar nas pessoas muito rápido, somente porque revelaram sua dor. Elas contam uma história dolorosa, se abrem sobre seu trauma, sua família, seus medos, suas falhas. E naquele momento, você sente algo se encaixar. Elas passaram pelo inferno, devem ser verdadeiras, devem compreendê-lo. Mas aqui está o que Maquiavel sussurraria em seu ouvido: dor não torna as pessoas nobres, apenas as torna experientes. E experiência é uma ferramenta que pode cortar em qualquer direção. O erro sincero aqui é confundir profundidade com segurança. Apenas porque alguém sofreu, não significa que essa pessoa não transformará seu sofrimento em estratégia. Apenas porque alguém te mostra suas cicatrizes, não significa que não fará novas. Na verdade, às vezes os indivíduos mais perigosos são aqueles que aprenderam a usar a vulnerabilidade como camuflagem. Eles sabem como é estar quebrado. Sabem o que dizer para ganhar simpatia. Sabem como se posicionar como incompreendidos para que você baixe a guarda primeiro. Maquiavel nunca descartaria o sofrimento. Ele simplesmente diria o seguinte: nunca abaixe suas defesas para alguém que não tenha, antes, te mostrado como protege os outros. Observe como falam sobre pessoas que não são mais úteis para eles. Observe como reagem quando você discorda. Observe como se movem quando acham que ninguém está olhando. É aí que o verdadeiro caráter se revela. Porque poder não se trata de ver as intenções das pessoas. Trata-se de ver através delas.
E se você se permitir ser influenciado por uma vulnerabilidade encantadora, sem antes avaliar a estrutura por trás disso, você não está sendo empático, está sendo marcado. O aviso é claro: sua bondade, sua clareza, sua autenticidade, essas são forças. Mas se estão desprotegidas, elas não te tornam mais humano, te tornam um alvo melhor. E em um mundo governado pela percepção, silêncio e estratégia, Maquiavel te lembraria de uma última verdade: nunca confunda abertura com força. As fortalezas mais poderosas são aquelas que ninguém percebe, que nunca chegaram a ser invadidas. Há uma razão pela qual os reis constroem muros, não apenas para manter os inimigos do lado de fora, mas para forçar todos que se aproximam a revelar suas intenções primeiro. Maquiavel acreditava em muros não físicos, mas psicológicos, muros feitos de silêncio, de ambiguidade, de perguntas sem resposta. Porque uma vez que as pessoas acreditam que te conhecem, param de te respeitar. Elas começam a assumir, prever e manipular e passam a agir contra você, não por malícia, mas porque você se tornou navegável. E essa é a tragédia central desses 3 erros honestos. Eles parecem humanos nobres reais, mas são suicídios táticos em um mundo onde as pessoas não te atacam com espadas. Elas fazem isso com interpretações. Então, agora a pergunta é: como corrigir tudo isso sem se tornar cínico, robótico ou emocionalmente morto? Você constrói o que Maquiavel chamaria de um eu estratégico. Você para de tratar a honestidade como um reflexo e começa a usá-la como uma arma calibrada. Você ainda diz a verdade, mas não toda ela. Você ainda se conecta, mas decide com quem e com que rapidez. Você ainda sente profundamente, mas escolhe quando esses sentimentos são expostos e quando permanecem guardados. Essa é a arte do verdadeiro poder, não a ausência de emoção, mas a forma como ela é expressa. Vamos colocar isso em prática. Você está em uma situação onde alguém tenta se tornar pessoal. Essa pessoa está se abrindo, querendo criar um vínculo rápido. Faz perguntas que vão um pouco fundo demais, um pouco cedo demais. A pessoa comum responde honestamente, por educação, por um protocolo social, mas o indivíduo maquiavélico entende que intimidade não é a mesma coisa que confiança. Então, em vez de retribuir completamente, você oferece uma verdade controlada, algo superficial que soa sincero, uma informação que não revela nada estratégico sobre você. Tenho dificuldade para lembrar nomes, cresci me mudando muito, nunca consigo terminar uma série que começo a assistir. Essas não são mentiras, mas verdades que não comprometem você. Elas cumprem a expectativa social, mantendo suas verdadeiras vulnerabilidades protegidas. Por que isso importa? Porque quem revela menos mantém maior controle. O mistério não é só atraente, é protetor. Quando os outros não conseguem decifrar quem você é, não podem calcular onde pressionar. Agora, imagine que você está numa sala onde alguém lhe falta com respeito de maneiras sutis, interrompendo você no meio da frase, diminuindo seus argumentos com uma piada ou com um elogio disfarçado, como: você realmente melhorou muito ultimamente, como se antes você estivesse abaixo deles. O instinto honesto, confrontar, o instinto maquiavélico, responder sem retaliação. Você olha nos olhos dessa pessoa, sorri levemente e diz: engraçado. Percebi que as pessoas só falam assim quando estão um pouco desequilibradas. Você não acusou, nem se deixou levar pela emoção. Mas a sala sente a mudança, e quem tentou minar você agora se pergunta o que você sabe que eles não sabem. Isso é controle psicológico, não pela força, mas pela clareza desigual. Você se torna imprevisível.
não caótico, mas calculado. E a imprevisibilidade cria hesitação. Hesitação em qualquer dinâmica de poder é uma forma de submissão. Aqui vai outro cenário. Alguém tenta te envolver em drama. Essa pessoa compartilha fofocas, quer saber seu ponto de vista. Faz de conta que é só um desabafo, mas na verdade está testando seu alinhamento. Você aceita a isca? Você confessa o que realmente sente por alguém? Você diz algo que eles podem repetir depois? O movimento de Maquiavel é responder com uma pergunta, sempre com uma pergunta, como: isso é interessante. O que você acha que é o verdadeiro objetivo deles? Ou, eu me pergunto quantas pessoas agem assim e quantas apenas fazem vistas grossas. De repente, você desviou o foco. Você não é quem está fornecendo munição, você está extraindo-a. E ao fazer isso, você se torna informativamente dominante. Porque aqui está a regra silenciosa pela qual Maquiavel viveu. Quem sabe mais e diz menos, detém o poder por mais tempo. Isso não significa que você deve parar de confiar em alguém. Significa que você treina a si mesmo para reter a confiança até que ela seja merecida. Você para de assumir que os outros compartilham sua bússola moral. Você para de acreditar que as pessoas são o que apresentam. Você para de pensar que as intenções importam mais do que os padrões. E, acima de tudo, você para de tratar sua verdade como se fosse gratuita. Sua verdade é cara, é conquista. Deveria custar algo para as pessoas a receber. Tempo, consistência, observação, não um sorriso simpático e uma história bem contada. E quando você opera dessa forma, quando reserva sua moeda emocional, você faz algo que poucas pessoas conseguem. Você cria escassez ao redor do seu mundo interior, e onde há escassez, há valor. Onde há valor, há respeito, e onde há respeito, verdadeiro respeito, o poder segue. Isso é o que Maquiavel gostaria que você entendesse. Você não precisa ser falso, você não precisa ser cruel. Você só precisa parar de ser generoso. Generoso com suas palavras, generoso com suas reações, generoso com seu acesso. Porque no momento em que você parar de cometer esses erros honestos, você se torna algo mais do que respeitado. Você se torna ininterpretável, inabalável, intocável. E seus inimigos ainda tentarão, mas agora estarão jogando um jogo que não podem vencer, porque o jogador do outro lado da mesa parou de dar-lhes as peças.